Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Estamos ainda com um minutinho. E aí hoje a gente tem que justificar que a palestra estava programada da nossa irmã Eliara, que era esse mesmo tema, mas ela teve um compromisso pessoal de última hora que não pôde deixar de ir. Ela está tudo bem com ela. E aí, a partir disso, eu vim aqui nessa função de fazer a palestra de hoje, e eu achei que a gente deveria manter o mesmo tema, porque já estava divulgado, né? E então, claro que eu vou precisar muito aí da contribuição de vocês para que a gente possa fazer aqui boas reflexões acerca dessa exortação que o benfeitor Emmanuel faz para nós, né? Para a gente observar como é que nós estamos vivendo. E ele traz isso hoje de um aspecto bem interessante assim nesse texto aí, que eu não tinha prestado atenção, de como é que nós estamos fazendo a nossa vida, vivenciando isso, inclusive do ponto de vista das nossas profissões. Ele aborda um pouco disso também. Vou fazer a nossa prece. Vou pedir então para você ficar numa posição bem confortável, fechar os olhos, vou desligar a luz aqui. E aí eu vou pedir para você respirar bem profundo, bem suave, para você aproveitar mesmo esta oportunidade, dessa decisão que você tomou de estar aqui hoje, que quando a gente vem para um lugar desse é porque a gente está necessitado também, mas porque a gente está querendo cuidar da gente, cuidar do nosso espírito. E esse então é o convite que eu faço a vocês, para que respirando bem suave e profundo, você possa fazer contato aí com o seu mentor individual, com esse amigo, que esse anjo protetor, que o Criador nos oportunizou esse contato para que ele pudesse nos auxiliar, nos intuir, respeitando sempre a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Mas é um amigo que nós temos com uma visão um pouco mais ampla do que a nossa, e conectado então com esse mentor, vamos nos ligando a essa equipe aqui do salão, a equipe de Adolfo Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, de todos esses amigos, mentores, do nosso mestre Ramatiz, e juntos com todos esses irmãos, vamos pedindo a presença amorosa do nosso mestre Jesus, que o teu coração, que a tua luz possa ampliar aqui as nossas possibilidades de compreensão, de vivenciar aqui os teus evangelhos, os teus ensinamentos, para que nós possamos colocar isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, ligados a todos esses irmãos, ligados uns aos outros, como nós estamos aqui, em nome do nosso mestre, nós damos por abertos a nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja. Então, o nosso tema de hoje está no livro Vinha de Luz, é o capítulo 2 do livro Vinha de Luz, e o convite do benfeitor Emmanuel é esse aí: vê como vives, observa como você tem vivenciado o seu dia a dia, as suas coisas, os seus relacionamentos, como você tem usado os seus potenciais, o seu conhecimento, os dons que o Criador colocou à sua disposição, para que você possa ser, sim, onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na comunidade, no trânsito, em qualquer lugar que você for, para que você possa ser, então, esse representante da bondade divina. Normalmente, a ideia que a gente tem é que representante é só alguém que tem um cunho religioso, é só alguém que está trabalhando como um sacerdote numa igreja, ou como pastor evangélico, ou em qualquer instituição religiosa. E o texto hoje vai nos fazer refletir um pouquinho diferente sobre isso. Vai dizer que todos nós temos mandato do Criador, todos nós temos mandato divino para fazermos o nosso melhor,
dentro de onde nós estivermos, em circunstâncias que nós tivermos, que nós possamos ser sempre esses instrumentos da construção do bem, da fraternidade, da cooperação, onde nós estivermos. Ele fala sobre isso. E ele pegou para falar sobre isso aquela que é famosa, a parábola dos talentos, que está mais conhecida, a descrição dela lá em Mateus, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Agora eu fiquei na dúvida aqui sobre o capítulo onde está a parábola do Evangelho. Essa aqui é a mesma parábola, mas contada por Lucas. Acontece isso nos evangelhos. Às vezes você tem um evangelho que normalmente foi mais anterior, mais próximo de Jesus, e o evangelista Lucas, por exemplo, ele escreveu um pouco depois. Se você pensar também em Marcos também, ele escreveu um pouco depois. Então, há trechos do evangelho que você percebe que são muito similares ali na cópia. Não só para dizer que aquilo realmente aconteceu, mas que a gente possa ter essa outra interpretação. Então, aqui, o Emmanuel pegou um trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 13, chamando assim, ó. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. No sentido aqui de minas, quer dizer moeda, quer dizer dinheiro, né? Não é no sentido de mina, de exploração, quer dizer no sentido de, mais especificamente no sentido figurado, do que seria talento. Ele distribuiu ali as possibilidades que esse rei tinha, entre aspas, esse dono dessa região, para que esses indivíduos pudessem usar essas moedas, essas minas. Aí, para a gente não ficar muito perdido, eu trouxe, vou ler rapidamente o trecho lá de Lucas, que fala sobre a parábola dos talentos, um pouquinho diferente do que está lá em Mateus, que disse assim, ó. Certo homem nobre, isso está lá no capítulo 19. Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E continua lá o trecho de Lucas, dizendo assim, e veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Ou seja, os outros colocaram aquilo para render, colocaram aquilo para produzir, que é a parábola dos talentos, que a gente já conhece bastante lá de Mateus, e um especificamente guardou aquele talento, guardou aquele potencial, guardou aquele dinheiro e veio devolver ao dono, né? Aí ele disse, porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste, ou seja, colhe aonde não plantou, né? Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai-o que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, esse outro tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quando aquelas meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, drástico, né, gente? Isso aqui é uma parábola contada por Jesus. E matai-os diante de mim. E dito isto, o mestre saiu a caminhar, subindo para Jerusalém. Então aqui a gente pode, o Emmanuel vai
justamente dissecar um pouco dessa parábola, né? Mas a gente pode dizer que, basicamente, o que o Cristo está dizendo é aqui. Tudo que você recebeu, que você pode acreditar que é pouco ou é muito, mas tudo que foi dado a você é, de alguma forma, para que você possa aproveitar esta oportunidade. Quando você multiplica um bem, mesmo que seja do ponto de vista material, você está usando a sua inteligência, você está usando a sua capacidade, você está usando os seus dons para criar, porque essa é uma das características do nosso espírito. Nós somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Então nós temos, em espírito, não em corpo, nós temos os poderes para criar a nossa própria existência. Esse mundo que nós vivemos aqui, de alguma forma, é também o resultado da criação de todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão nessa atmosfera planetária. Então nós podemos compreender dessa parábola que quando nós usamos o talento, quando nós usamos os instrumentos, quando nós usamos as possibilidades que Deus nos deu, nós estamos, mesmo na matéria, construindo e vivendo a vida espiritual. Às vezes a gente fala sobre isso aqui, a gente percebe que muita gente faz novamente uma secção sobre o que é a vida espiritual, e isso está na nossa história, né? Muitas das nossas eras espirituais foi assim, a gente tinha um dia para ir à igreja, ali dentro da igreja a gente era bonzinho, perfeitinho, quando a gente saía dali, nada daquilo tinha razão para a gente, a vida seguia normalmente. Então a gente tem essa divisão interna que dissocia vida material e vida espiritual. E a doutrina espírita, por mais que ela traga e fale sobre a vida espiritual, ela faz essa união, ela mostra que você estando na matéria, vivenciando tudo que a matéria pode te oferecer, você está aprendendo sobre os valores que são os valores da vida espiritual. Nós estamos exercitando a nossa inteligência, nós estamos exercitando a solidariedade, nós estamos exercitando a fraternidade, nós estamos exercitando a cooperação. Às vezes, atuando a partir da nossa sombra, nós exercitamos a maledicência, nós exercitamos a inveja, nós exercitamos a maldade, mas isso é uma questão pessoal, isso não é do Criador. O Criador nos dá toda a oportunidade. Não tem gente que usa o seu poder para humilhar as outras pessoas, não tem gente que usa os poderes materiais ou um cargo específico e prejudica milhares e milhares de pessoas. Não tem pessoas que têm inteligência suficiente e usa toda a sua inteligência para acumular bens materiais que nem em 1.500 anos ele vai gastar e ele continua fazendo da mesma forma, passando por cima de valores, passando por cima das outras pessoas. Então, o convite que essa parábola nos faz e que o Emmanuel vai trazer, que eu vou comentar aqui, que eu trouxe cada frase dele, é que nós possamos compreender que tudo que vem até nós é sagrado, tudo que vem até nós é um empréstimo de Deus e que a gente deveria usar isso sempre da melhor maneira possível. Da forma perfeita? Não. A forma perfeita não faz parte da condição humana. Mas tudo que nós formos fazer, nós fazemos com o melhor do nosso coração, com o melhor da nossa vontade, com o melhor da nossa capacidade. Quando nós fazemos isso, nós estamos como essa pessoa aqui, nós estamos usando os talentos que Deus nos oferece para criar mais possibilidades, para criar mais benefícios, para criar uma vida melhor, inclusive do ponto de vista material, porque não tem nenhum problema sobre isso, né? A gente aqui fez uma interpretação equivocada daquela frase de Jesus que dizia que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a partir daí, a gente passou, de alguma forma, a criar uma rejeição às questões da vida material. Quantas pessoas com o dinheiro, com o poder que o dinheiro tem, geram milhares e milhares de empregos? Se esse indivíduo faz isso e o objetivo dele é explorar as pessoas, se ele abusa disso, isso é um problema de mau uso dele. Mas o dinheiro em si, a ferramenta, o instrumento em si,
não pode ser culpado por isso. Então vamos começar com o trecho do Emmanuel, senão eu já vi que o horário vai passar de novo. Então segue o Emmanuel, começa assim, ó. Com a precisa madureza de raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Então aqui ele está dizendo o seguinte: no lugar em que você está plantado, na família em que você está, na profissão que você escolheu, tudo isso tem a ver com você. E nesse sentido, tudo é e pode ser sagrado. A gente que tem uma ideia religiosa de que existe um lugar sagrado como esse aqui, que é um templo ou as igrejas, né? A gente acredita que a gente tem um dia para cultuar essa parte sagrada. Você vê como é interessante, como a gente está separado desse Deus interno. A gente acredita que tem um dia para vir ao centro, ou à igreja católica, para que eu possa exercitar essa minha religiosidade, né? E isso não é verdade. Aonde você estiver, em circunstâncias que você estiver, a sua ação, a forma com que você lida com as circunstâncias, com as coisas inanimadas e principalmente com as pessoas, é que define se isso é sagrado ou não. Porque eu posso pegar algo que é extremamente sagrado, eu posso pegar um sentimento de confiança que a pessoa tem em relação a mim e eu posso usar isso de forma muito profana. Eu posso usar isso de forma muito desequilibrada. E nesse sentido, eu estou deixando de ser essa fonte que o Emmanuel fala aqui, né, dos nossos negócios espirituais, mesmo vivendo a experiência na carne. É interessante isso. Vamos lá. Então, por isso que eu trouxe aqui, ó, tudo nesse sentido é sagrado, né? Nada, se você tiver no coração, se você tiver nos seus relacionamentos, mesmo na sua fábrica, mesmo na sua empresa, que você tem que vender, que você tem que sobreviver, se você fizer isso, considerando que você é um espírito que não morre, que a vida segue incessantemente, você vai fazer todas essas funções, você não vai explorar ninguém, você não vai maltratar ninguém, você não vai dilapidar ninguém, você não vai enganar ninguém, porque você sabe que como espírito, tudo que você fizer, todas as formas de ação que você tem vão ficar gravadas no seu corpo perispiritual, vão ficar impregnadas no universo e uma hora essas coisas vão retornar para você. Se a gente prestasse atenção e soubesse disso aqui no coração mesmo, a gente jamais levantaria a voz, nem a mão, nem faria nada que prejudicaria, porque a partir do momento que nós colocamos isso em direção ao outro, é como se nós estivéssemos contratando para o futuro isso em direção a nós. Então ele diz lá, ó, né? Vamos seguir aqui. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Interessante isso, né? Às vezes a gente nunca pensou sobre isso. A gente coloca um peso muito grande nas costas daquelas pessoas que são humanas, que são como todos os outros, os que estão aí sentados, ou nós que estamos daqui falando, ou do outro dia lá trabalhando, ou no outro dia estamos de assistidos, somos como vocês. E às vezes a pessoa faz um processo de endeusamento. É como se a pessoa achasse ou acreditasse que nós temos algo diferente, ou algo especial, ou que a nossa vida é especial. Se você for olhar a vida do Chico, isso é muito comum, né? Todo mundo vê o Chico com essa morosidade, mas ninguém sabe as dificuldades que ele passava, o quão pouco ele dormia para fazer a psicografia. Às vezes terminava a psicografia 2 horas da manhã, tinha trabalhado o dia inteiro no trabalho material, à noite no centro, psicografia, às vezes depois que chegava do centro, acordava 5h30 da manhã, tomava um banho, 8 horas estava lá na Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura lá em Minas para trabalhar. Então, na verdade, esses seres têm mais compromisso com eles próprios até do que achar
alguém do mundo externo achar que eles são diferentes ou que eles são melhores. Então, Emmanuel traz isso em outros parágrafos aqui para frente também. Ele diz assim, ó, os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns, as supremas demonstrações de caridade e pureza. Muitas vezes, e a gente sabe que isso é um processo, é um problema que acontece, né? Quando você tem uma figura que é pública, que é uma figura do campo da religiosidade, e como humana aquela pessoa tem defeitos, e quando aqueles defeitos aparecem e essa pessoa, entre aspas, está em queda, né? É impressionante como a gente percebe quanta gente tem, principalmente nesse momento de redes sociais, né? E atirando pedra em cima desses sacerdotes. E eles são como os outros, eles têm qualidades e eles têm defeitos. Nós que estamos aqui nesse trabalho, eu nem considero religioso. Eu sei que muita gente me considera. Tá tudo certo. O meu caminho, a minha busca é uma busca espiritual. E eu aproveito essa oportunidade que essa comunidade me dá, porque também fui muito bem recebido aqui, e posso dar a minha contribuição, então é isso que a gente faz aqui, mas a gente não tem nada de melhor do que nenhum. Aliás, eu costumo dizer que aqueles que normalmente têm um compromisso, vocês às vezes vêm assistir a palestra aqui uma vez por semana, a gente vem trabalhar 2, 3 vezes por semana. Normalmente isso é aqueles que têm mais compromisso, porque são aqueles que às vezes já usaram desses dons, desses instrumentos, da voz, da inteligência no passado para desvirtuar as pessoas no campo religioso. Então, às vezes é exatamente o contrário do que se pensa. Os mais necessitados não são aqueles que vêm receber. Na verdade, esses estão dando uma oportunidade para aqueles que têm o compromisso que foi feito ainda no plano espiritual de corrigir-se. E aí, quando alguém vem e procura uma ajuda, um diálogo fraterno, um acolhimento, um tratamento no magnetismo, um tratamento no mediúnico, nós estamos tendo a oportunidade de resgatar, muitas vezes, aqueles que nós desencaminhamos no passado. Isso, inclusive, já foi dito em vários grupos, inclusive no nosso grupo mediúnico também, que muitas vezes a vida ali no nosso trabalho são encontros, são reencontros e às vezes são desencontros, tanto de quem está de um lado quanto de quem está do outro lado, né? Então diz aqui, ó, os espiritistas reclamam de doutrinadores e médios as supremas demonstrações de caridade e pureza que nós não possuímos, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Então, o conhecimento ele está disponível para todo mundo. O advento da doutrina espírita, que vem trazer informações sobre a vida espiritual, está disponível para todos aqueles que querem buscar. Aqueles que não querem ver, aqueles que continuam dizendo, isso eu não aceito, reencarnação não existe essa possibilidade, são aqueles que não querem ver, e todo mundo tem o seu direito, todo mundo no seu tempo, no momento certo, vai acabar se encontrando, porque nunca é fora mesmo, nunca é se encontrar com uma religião. A religião pode ajudar-nos a nós nos encontrarmos conosco, com o nosso centro divino. E isso sim tem poder para transformar o mundo fora. Tem poder para transformar o que eu penso, tem poder para transformar o que eu falo, o que eu faço, porque a transformação é de dentro. Como Jesus disse lá, o reino de Deus não vem com aparência exterior, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Qual o papel da religião? Religare. Ela auxilia, ela relembra você os seus compromissos, ela relembra quais são as leis espirituais que estão escritas na consciência de cada um de nós. Nós podemos contactar a consciência quando vamos fazer algo e a gente sabe que aquilo vai prejudicar alguém, a gente quer fazer porque a gente está tendo algum ganho, algum benefício, e a gente pratica a si mesmo, porque não quis obedecer e não quis consultar a própria consciência, né? E temos direito, vamos viver a consequência disso, mas temos direito de fazer a nossa escolha, né? Então,
Nesse sentido, o Emmanuel amplia no próximo, quando ele diz assim, urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Somos todos representantes de Deus no lugar onde nós fomos colocados, no lugar onde nós caímos. Às vezes a gente pensa, não, você está falando isso, mas eu nem gosto da minha profissão, se eu pudesse eu teria outra profissão. Será que é verdade? Será que você não está deixando de aproveitar a oportunidade desse lugar por algum conceito pré-estabelecido, por algum preconceito que você tem, porque você acha que você merecia mais? E se você acha que você merecia mais dentro da sua profissão, por que você não aprofunda nela? Por que você não vai se especializar? Por que você não vai fazer um estudo de como está o mercado para você se projetar nesse mercado? E às vezes a gente fica ali reclamando de Deus que a gente não recebeu. A vida para uns é tão fácil, olha lá o fulano, é assim, assado, para mim é só dificuldade, né? Nós temos esse pensamento. Então ele tá dizendo, isso é dever de todos os homens, buscar esse testemunho e fazer isso no nosso dia a dia, em contato com as pessoas. E aí ele diz assim, eu até pus tudo de vermelho. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui desde o início? Que o seu trabalho material, a sua contribuição para esse mundo, para a sua casa, para o seu lar, para o seu trabalho, isso é trabalho espiritual. Isso não é só trabalho material. Você está dentro do seu campo de ação, você está executando os desígnios do Criador. Você é um instrumento do Criador. Claro que nós podemos, como eu disse no início, nós podemos ser um peão das forças também da negatividade, quando agimos na raiva, no rancor, no ressentimento, no ódio. Tudo isso é possível. Cada um é que vai tomar a sua decisão e ver para que lado vai. Então, Emmanuel diz isso. A providência divina coloca você no setor onde você pode render mais. Se esse setor não está bom para você, você pode, inclusive, com a bagagem que você aprendeu nesse setor, mudar a sua área, ir para uma outra área. Você pode mudar de cidade, você pode mudar a profissão, você pode mudar os seus relacionamentos. Isso aí é com você, é você que vai saber, né? Não tem regra sobre isso. Olha o que o Emmanuel traz para nós. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. Alguém que compra e vende algo, o que ele faz, gente? Ele junta duas pontas. Alguém produz algo que esse outro aqui quer, eu vou lá, compro esse produto e ofereço de cá. É o mesmo papel, por exemplo, do corretor de imóveis. Qual que é o negócio dele? Intercambiar demandas. Um quer vender um imóvel, o outro quer comprar o imóvel. E ele pode fazer esse papel de maneira muito correta, de maneira muito honesta, que é o que a gente vai ouvir aqui mais na frente. Dentro dos valores do respeito, da consideração, da fraternidade, da irmandade, tudo isso fazendo o seu melhor. Então, olha só, o administrador permanece em negócios. Qual que é o negócio do administrador? Que tem lá 100 funcionários numa empresa. Orientar, distribuir as funções, cobrar as responsabilidades de cada um, né? O administrador que não faz isso está negligente, está deixando de fazer esse trabalho espiritual no campo da matéria. Por quê? Porque aquele trabalho não vai sair na hora certa. Aquele departamento não vai funcionar. Aquele indivíduo que ele não cobrou, que não fez o trabalho, prejudica uma escala inteira dentro da empresa. E o trabalho que ia ser feito para entregar para alguém não vai acontecer de maneira adequada. Então é isso que o Emmanuel vem nos trazendo. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. Quando nós estamos num trabalho onde nós temos que atender à demanda de um chefe, além desse trabalho de auxiliar, de fazer o nosso trabalho, nós estamos também, de alguma forma, aprendendo a ser mais humildes. Nós estamos aprendendo a ser mais obedientes. Nós estamos aprendendo a nos edificar. Por isso que talvez em alguns momentos é muito difícil, porque a pessoa simplesmente tem muito orgulho, tem muita vaidade.
e não acredita que ele possa se submeter a esta função, a esse caso, né? Então, tudo isso aqui chama-se aprendizado, né? Olha o que ele traz sobre as mães. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. Então, o que é ser mãe, gente? De alguma forma, e pais, né? É você renunciar, às vezes, ao seu desejo, à sua vontade, né? Não tem mãe que, se o alimento está pouco, não tem mãe que deixa de se alimentar para dar ao seu filho. Isso é trabalho de renúncia. Às vezes a renúncia é até do ponto de vista mesmo emocional. A mãe acredita que as coisas devem acontecer de um jeito, mas esse filho já é um adulto e ela vai precisar renunciar à posição dela, porque esse filho tem que aprender, esse filho tem que tomar as próprias decisões. Então, quando nós estamos trabalhando como pais, como mães, nós estamos aprendendo como é que a gente faz para orientar, porque não é pela fala, é pelo exemplo. Um exemplo arrasta, né? Às vezes um pai fala algo para um filho, como um pai que fuma vai falar para o filho não fumar, se ele olha para esse pai e vê esse pai fumando. Como que um pai que bebe vai falar para o filho não beber, se esse é o exemplo que ele dá ao filho? Então, tudo isso é processo de aprendizado, e aqui nós estamos cumprindo a nossa tarefa espiritual no plano físico. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. Então, toda profissão é digna. Todo trabalho com fim útil tem benefício aos outros e tem benefício a si mesmo. E não tem nenhum problema você vender esse serviço, porque isso também é benefício, porque isso alimenta a sua família. Por isso que a gente não precisa vincular essa questão da riqueza com a dificuldade. É claro que a prova da riqueza é uma prova muito mais pesada do que a escassez, porque normalmente quando a gente está por cima ali, do ponto de vista financeiro, a gente não presta muita atenção no que está em volta de nós, na necessidade dos outros, a gente às vezes passa por cima dos outros. É uma prova mais complexa, diz a espiritualidade, a riqueza, né, a abundância, do que a escassez. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. Por mais que esse cientista esteja a serviço dele próprio, ou um inventor que cria um invento que depois ele vai ser muito bem remunerado por isso, não importa. Quando ele está fazendo isso, ele está melhorando a nossa vida já aqui no presente. A vida, se você pegar há 50 anos atrás, se você pegar 100 anos atrás, a gente vai ver o quanto Deus atuou trazendo os benefícios também do desenvolvimento material no nosso dia a dia. É nítido. Eu morava no interior, para fazer uma ligação para Goiânia, quando meu pai tinha que fazer, a gente ia numa central telefônica, era Goiatuba, uma cidade pequena, e lá tinha que pedir e ficava aguardando para poder fazer a ligação. E eu lembro que aquilo para mim era um passeio, porque eu ia porque eu queria entrar na cabine com ele, porque eu queria escutar no telefone. Hoje você pega um celular desse aqui, você fala com uma pessoa no Japão, em qualquer lugar do mundo, né? Você fala com um parente que você não vê. Meu menino está morando, estudando no Rio, todos os dias a gente fala com ele por aqui, né? Então isso sim é benefício. Isso tudo aqui é de Deus. Tudo isso aqui é feito através de um humano que estava até com intenções materiais, mas isso é de Deus. É para nos dar a melhor oportunidade. Então a reflexão de hoje, gente, é para a gente pensar aonde você está, na área em que você está, nos relacionamentos que você tem, como ou o que você pode oferecer de melhor, que seja espiritual. Né? Se você oferecer a sua presença, você está oferecendo o seu melhor. Se você oferecer ali a sua capacidade de interpretar, de conhecer, você está oferecendo o seu lado espiritual, você está doando espiritualmente. Né? Vamos lá para a gente finalizar, que o pessoal já está se preparando para o passe. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Então, é muito digno alguém que sabe preparar um alimento. Uma mãe que sabe preparar um alimento para uma família. Qualquer área que você trabalhar com fim útil e digno é trabalho. Tudo que você fizer nesse sentido, você está usando o seu conhecimento material
e fazendo um trabalho que é espiritual. Me fugiu a palavra, vou voltar lá para a gente não esquecer. Negócios espirituais. Então, os negócios materiais, esses negócios materiais, eles têm um fundo espiritual. Então, diz ele, todos os homens vivem na obra de Deus. Todos nós temos determinação divina para o bem. Isso está na pergunta do Consolador, a pergunta 235. Né? Se o bem é divino, quem criou o mal? É feita essa pergunta e o irmão responde que o mal é o homem acreditando mais em si mesmo do que em Deus e na providência divina, atua indevidamente desequilibrando as relações. Eis o mal. E aí, quando você provoca o mal, quando você provoca o problema, você fica responsável por reparar esse problema que você criou. Aí diz o Emmanuel lá, eis o reparo. Né? Você está, a partir daí, vivenciando primeiro o que você plantou e depois você tem a necessidade de reparar. Então a gente não precisa ficar muito preocupado com isso, com o que eu fui, com o que eu fiz. O que você fez no passado, a sua experiência, a sua última encarnação, ela está em você. As características, as tendências, as vontades, os medos, os temores, os rancores, os ódios que você tem, são seus, foram construídos por você. Então você pode olhar para você nesse momento e construir positivamente a partir de agora, baseado nessa frase do Emmanuel aqui, todos os homens vivem na obra de Deus. De repente você pode pensar isso aqui hoje. O que é que eu estou ofertando em parte? Ou o que é que eu estou deixando de oferecer, que é um talento meu, que é algo que eu tenho e que eu não estou oferecendo? E pode ser o que eu estou deixando de oferecer ao meu melhor no relacionamento com o meu marido. O que eu estou deixando de oferecer que é meu no relacionamento com o filho. Às vezes por orgulho, às vezes por vaidade, porque esse menino, nada do que eu falo para ele aceita. Né? Nada do que eu falo para ele é certo. Aliás, ele fala, eu já assisti nós falando isso aqui, para o meu filho, eu só fiz coisa errada. E é claro que isso é um equívoco, porque não existe essa possibilidade, porque nós somos todos luz e ainda temos sombra. Então, aquilo que nós fazemos, de alguma forma, contempla a nossa luz, sai de mim, é o meu magnetismo, é o meu conhecimento, é a minha bagagem, é o meu dom, é a minha capacidade. Tudo que existe dentro de mim está em volta de mim, nos meus relacionamentos, naquilo que eu construo. Então, o convite dele é: todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Então, o que Deus quer de nós? Por que Ele nos coloca aqui e a gente vai escolher uma profissão, a gente escolheu a família que reencarnou, a gente vai escolher o parceiro amoroso, a gente vai escolher com quem vai casar, a gente no plano espiritual escolhe normalmente os filhos. Claro que isso tudo também tem encarnações compulsórias, né? Mas por que ele faz isso? Por que Deus faz isso? Para que um dia, a partir da experiência, a partir do relacionamento, a partir da vivência que nós construímos, quando eu perder o meu corpo físico, porque essa matéria é desse campo, eu vou levar a bagagem ampliada, eu vou levar a capacidade ampliada, eu vou levar os meus dons que eu desenvolvi a partir das dificuldades, dos conflitos e também da bondade dos relacionamentos, da beleza dos relacionamentos. Porque é isso que faz com que a gente possa ser parte nessa obra de Deus. Usufrutuários de patrimônios que pertençam ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes. O que muitas vezes a gente percebe conosco mesmo? Um certo desânimo, às vezes no nosso assistido que chega aqui,
cansado, dizendo que ele não está tendo oportunidade, que a vida dele está assim, está assado. E às vezes isso é a oportunidade verdadeira, essa dificuldade é a oportunidade verdadeira que o Criador está dando para que ele transforme dentro do campo do seu coração, dentro do campo dos seus sentimentos, aquilo que impede ele de amar, aquilo que impede ele de oferecer o seu melhor. Então, nós estamos aqui reencarnados, gente, e isso é muito interessante assim a gente perceber lá na sala mediúnica. Às vezes alguém passa por uma experiência e perde um parceiro que se separa ou falece amoroso, e aquilo causa um impacto tão grande que faz com que a pessoa possa, através dessa experiência, entender que Deus quer que ela tire do coração dela a ideia de que ela é um sozinho no mundo. Porque às vezes a pessoa chega aqui e fala isso para nós: não, eu não tenho ninguém no mundo, nada do que eu fiz deu certo, deu tudo errado. Aí você vai perguntar, a pessoa teve família, ficou 25 anos casado, tem 3 filhos, foi professor universitário, e quando ele olha para isso, ele fala: não, nada na minha vida deu certo. Então, é porque no fundo, dentro do coração dele, ainda tem sentimentos que são contrários à lei de Deus e que impedem que ele ofereça o seu melhor para o outro, que ele ofereça o seu melhor para o mundo, que ele ofereça o seu melhor para si mesmo. E a gente não percebe isso. Tem dias que a gente está muito cabisbaixo, tem dia que a crista baixa, tem dia que parece que a energia acabou, e isso faz parte do processo. Mas isso tudo são oportunidades que nós temos para ir desenvolvendo e purificando do nosso coração esses sentimentos que nos impedem de nos aproximar um dos outros, de nos aproximar do Criador e também desse nosso centro divino. Porque quanto mais conectados nós estivermos com esse nosso centro divino, com essa fonte desses bons sentimentos, da amorosidade, do perdão, da benevolência, da indulgência, quanto mais próximo nós estivermos disso, mais isso vai sair de nós para o mundo, e aí nós vamos estar cumprindo esse mandato, né, que é espiritual na vida material. Vamos passar então para o nosso... Estou mais ou menos dentro do prazo hoje, para o nosso encerramento. Vamos ter o passe, né, individual. Vou colocar uma música. Vou pedir para você respirar bem profundo e suave, para que nós possamos fazer essas reflexões aqui. Vamos dar uma olhadinha então aqui para nosso quadro. Isso aqui é uma forma que a gente tem da representação do Cristo, esse Cristo do mundo, mas você tem aí uma força crística interna. Essa força crística está em você, está em todos nós, porque ela foi dada pelo Criador. E esse irmão mais velho aqui se responsabilizou que nenhum de nós ficaríamos para trás. Então a gente precisa confiar nisso, e eu quero que você respire compreendendo isso. Existe uma luz que é de Deus, existe uma força crística, uma energia crística que está dentro de você. E nós vamos trabalhar isso nesses minutinhos aqui agora. Então vamos respirar bem profundo, bem suave. Vamos tomando ar, vamos distribuindo esse ar para todas as células, são trilhões de células do nosso organismo. Só por aí dá para a gente perceber a perfeição do Criador no nosso corpo, que é tão simples, tão material, tão rude, mas aí já tem todo o poder do Criador, uma máquina tão perfeita, numa intendência que coloca tudo no seu devido ordem, no seu devido lugar. O nosso poder para pensar, o nosso poder para tomar as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio. Agora eu quero que você vá abrindo então o seu coração e a sua mente
para que o seu mentor individual e os mentores que estão aqui nesse momento agora possam aí trabalhando dentro do campo do seu coração, nesse reino divino que está colocado em você, a transmutação de todo e qualquer sentimento contrário a você mesmo, contrário aos seus irmãos, contrário ao Criador. Todo sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de inveja, de orgulho, de vaidade, tudo isso tem densidade e peso específicos, tem cor e cheiro desagradáveis. Você pode pedir nesse momento, através desse passe que você está recebendo, dessa fluidificação, com essa energia que vem dos mentores, você pode pedir para Deus, para Jesus, ou para de acordo com a sua fé, o seu santo, para purificar, para limpar do seu coração esses sentimentos que você não deseja mais ter, que você não deseja mais usar nos seus relacionamentos. Sentimentos que você sabe o quanto eles pesam, o quanto eles criam dificuldades, conflitos, dores, afastamentos, separatividade, muros a serem transportados, todos eles vêm desses sentimentos inferiores. E agora você vai pedir para que essa luz que há em você, essa luz interna, possa aumentar aí no seu peito através dos seus bons sentimentos que você possui, os sentimentos da paz do espírito, da serenidade, os sentimentos da indulgência, daquele que não fica botando foco no erro alheio, da sua vontade de estar sempre acolhendo aqueles que chegam, da sua vontade de estar próximo, da sua vontade de ser feliz, de estar feliz, de fazer as outras pessoas também felizes com a sua presença. Esse sentimento da gratidão pelo que você é, da gratidão pelo caminho percorrido espiritualmente, da gratidão pela família que você pertence, mesmo não sendo uma família perfeita, porque não as há realmente, da gratidão por você já poder estar engajado nessa sua profissão que você escolheu, nessa profissão que tem a ver com o seu íntimo, com seus dons, com seus recursos, com as suas moedas, com tudo que o Criador te oportunizou para que você possa estar cada dia melhor e para que você possa ser esse representante de Deus aqui nesse plano, melhorando a sua vida e de todos aqueles que você encontrar. Vá percebendo aí o trabalho espiritual que vai sendo feito nesse campo do seu coração. Vá mentalmente auxiliando, pedindo esta limpeza, essa purificação.
Sinta-se agora mais leve, mais tranquilo, mais equilibrado. Sinta o seu coração mais suave. Coloque aí no seu pensamento os seus bons propósitos para este dia de hoje, para este dia de amanhã, para esta semana. Por onde você for, em qualquer circunstância. Não se esqueça que Deus depositou todos esses dons divinos aí na sua conta, para que você possa cultivá-los, para que você possa usá-los, colocá-los em prática. É só isso que o Criador quer de nós. Vá novamente, respirando bem, suave, profundo. Vá retornando então agora para aqui, para esse momento, sentindo o peso do seu corpo, sentindo o seu batimento cardíaco. Você pode colocar a mão no seu peito, sentindo a sua frequência, sentindo-se presente agora, comandando todas as células do seu corpo nesse retorno. Sentindo aí a presença do seu mentor amigo, esse guardião. E agora que você já está aqui agora, você pode movimentar os seus pés, as suas mãos. Você está no melhor lugar que o Criador poderia colocar você nesse momento, que é encarnado nesse planeta, nesse país, nesta cidade, sentado aqui nesta cadeira, nesta comunidade espírita Ramatiz, contando com a bênção e a proteção de todos esses mentores, de todos esses amigos. E assim, então, eu convido a todos vocês para juntos encerrarmos as nossas reflexões através da oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja e assim é. Que Deus então abençoe a todos vocês, acompanhe vocês aos seus lares. Que Deus esteja durante toda a semana com vocês. Gratidão pela oportunidade.